Ele soltou uma gargalhada, curta e debochada, no meio do corredor do tribunal. Achou graça da mulher negra que carregava uma pasta surrada e vestia um vestido simples de algodão. Ela caminhava firme, mas sem pressa, como quem não tinha medo de ocupar aquele espaço. Ele, um agente judiciário veterano, comentou em voz alta para o colega: "Olha aí, chegou mais uma parte perdida. Aposto que nem sabe onde é a sala de audiência." O outro riu, cúmplice. A mulher parou por um instante, respirou fundo, mas não disse nada. Continuou andando. Ele não sabia quem ela era, ainda. Minutos depois, sentado no canto da sala principal, ele ajeitava sua prancheta quando ouviu seu nome ser chamado. "Senhor Luiz Henrique, poderia me acompanhar?" Era o chefe de segurança do tribunal com o senho franzido. Luiz levantou-se confuso. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a porta dos fundos se abriu. A mesma mulher entrou, agora com uma toga preta sobre os ombros e um crachá dourado pendurado no peito. A sala ficou em silêncio. "Boa tarde a todos. Sou a juíza federal Mariana Coutinho. Vamos dar início à sessão." Luiz congelou. As palavras não saíam. O riso que antes escapava fácil agora morria seco na garganta. A colega ao lado evitava encará-lo. Ele tentou justificar, ensaiar um pedido de desculpas, mas não havia clima, nem tempo. A juíza já havia começado a ler os autos, voz firme, sem olhar para ele. Mas ele sentia. Cada palavra dela era um lembrete do erro que cometera. E naquele momento, sentado a poucos metros de quem tinha humilhado, entendeu que o constrangimento dele não era nada comparado ao que ela, e tantas outras, enfrentavam todo santo dia. Luiz Henrique passou o resto da audiência imóvel, como se cada movimento pudesse denunciar o desconforto que tentava esconder debaixo da farda. Ele mantinha os olhos fixos no caderno, mas não escrevia nada, nem os rabiscos costumeiros. A caneta escorregava entre os dedos, suando frio, enquanto tentava reorganizar os pensamentos. A juíza Mariana Coutinho conduzia o julgamento com segurança e sobriedade. Seu tom era calmo, mas inflexível. As partes a escutavam com atenção. Não levantava a voz, não fazia gestos largos, mas sua presença enchia a sala. Cada sentença era dita com precisão, cada pausa milimetricamente calculada. Nenhum excesso, nenhuma hesitação. Luiz, no entanto, mal conseguia prestar atenção no que era dito. As palavras chegavam embaralhadas, abafadas pela memória recente do que tinha acabado de fazer. Aquela risada debochada, o comentário idiota, a certeza cega de que ela só podia ser mais uma das muitas pessoas humildes que se perdiam nos corredores gelados do fórum. Ele se sentia exposto, e não era porque alguém havia o confrontado. A pior parte era que ninguém tinha dito nada. Não havia bronca. Não houve reprovação pública. Só o silêncio. O silêncio que se instala quando a vergonha é tão óbvia que não precisa ser dita. A sessão terminou cerca de 1 hora depois. Quando a juíza agradeceu a presença de todos e levantou-se para deixar a sala, um murmurinho contido percorreu o ambiente. A toga balançou suavemente com seu passo firme. Ela passou perto de Luiz sem olhá-lo. O som dos saltos ecoou no piso encerado como um lembrete de autoridade. Luiz abaixou a cabeça. No saguão, ele tentou se recompor. Respirou fundo. Tomou um copo d'água. Pensou em sair logo, mas não podia. Tinha que entregar um documento no gabinete da própria juíza. O destino, naquele dia, parecia disposto a não lhe poupar do constrangimento. Subiu as escadas com a mão suando sobre o envelope. Bateu a porta com os nós dos dedos, hesitante. "Pode entrar", respondeu uma voz do outro lado. Quando ele abriu a porta, a primeira coisa que viu foi a pasta surrada sobre a mesa. A mesma que ela carregava quando ele riu. A juíza estava sentada, sem a toga agora, revisando uns papéis. Usava óculos de leitura, a mesma roupa simples de antes. Olhou para ele brevemente, depois voltou os olhos para os papéis. "Pois não?" Ele se aproximou devagar. Documentação da audiência de hoje, doutora", disse, tentando manter a voz firme. Ela estendeu a mão sem levantar os olhos. "Pode deixar aqui." Ele hesitou.
Queria dizer algo, explicar, pedir desculpas. Mas não tinha palavras que parecessem suficientes, nem apropriadas. Doutora, Ela levantou os olhos firme. Algum problema, Sr. Luiz? Aquela pergunta tão neutra cortou mais fundo que qualquer bronca. Ele engoliu seco. Não, senhora, nenhum. Ela assentiu com um leve movimento de cabeça e voltou aos documentos. Luiz deu 2 passos para trás, pronto para sair, quando ouviu a voz dela de novo. É curioso, Sr. Luiz. Há 15 anos eu ando por esses corredores. Quase sempre vestida assim mesmo. Simples. Porque gosto. Porque me sinto bem assim. E nunca falta quem ache que pode me ensinar o caminho, me mandar esperar do lado de fora ou rir como se eu estivesse perdida. Mas eu nunca estou. Ela falava sem alterar o tom, como quem narra um fato antigo. Mas cada palavra era um golpe preciso. Eu já vi muitos agentes que não sabiam meu nome, mas sabiam rir. Nunca se lembravam da cor da minha toga, mas sempre notavam a da minha pele. Luiz se sentia encolher por dentro. Não sabia o que fazer com os braços, com o olhar, com o próprio corpo. Ele queria desaparecer. Eu não espero que me respeitem porque sou juíza. Espero porque sou gente, como qualquer pessoa que passa por esses corredores. Não importa se é réu, parte, advogado, funcionário da limpeza ou oficial de justiça. E o dia em que alguém se esquecer disso, deveria repensar se merece estar aqui dentro. Silêncio. Ela não o humilhava. Não gritava, mas o deixava sem chão com a firmeza de quem aprendeu a sobreviver ao desprezo diário. Pode ir, Sr. Luiz. Ele assentiu com a cabeça e saiu. Desceu as escadas como quem desce carregando o próprio peso. Ao chegar ao térreo, esbarrou com Dona Clarice, a copeira que ele via todos os dias e para quem raramente dizia bom dia. Ela sorriu. Tá tudo bem, Luiz? Ele forçou um sorriso. Queria perguntar a ela se também já tinha sido tratada com desprezo, mas não perguntou, porque sabia a resposta. No dia seguinte, Luiz chegou mais cedo ao trabalho. Sentou-se no refeitório, tomou café em silêncio. Repassava a cena da véspera em detalhes. Aquela risada, aquela frase, aquela mulher entrando na sala com a toga. Como ele podia ter sido tão cego, tão arrogante? Decidiu ir até a biblioteca do tribunal. Não ia ali há anos. Pegou um livro de direito constitucional e se sentou. Leu poucas páginas. O texto escapava, como se sua cabeça recusasse desviar do que importava. Na semana seguinte, ele tomou coragem e redigiu um e-mail. Formal, direto. Pediu desculpas pelo ocorrido. Reconheceu o erro. Disse que estava envergonhado. Não pediu desculpas por ela ser juíza. Pediu desculpas por tê-la tratado como se ela não fosse nada. No dia seguinte, recebeu uma resposta curta. Senhor Luiz, aceito suas desculpas. Espero que se lembre deste episódio na próxima vez em que tiver o poder de olhar alguém por cima. Atenciosamente, Juíza Mariana Coutinho. Ele imprimiu o e-mail e colou na parte de dentro do seu armário, onde só ele via. Passou a mudar pequenos gestos. Cumprimentava todo mundo. Escutava mais. Parou de rir de quem se perdia nos corredores. E, principalmente, parou de achar que podia saber quem alguém é só por olhar. Porque naquele dia, quem não sabia onde estava, era ele. Naquela mesma manhã, Mariana Coutinho chegou ao tribunal pouco antes das 9. Passou pelo detector de metais sem ser reconhecida. Isso acontecia com frequência. Mesmo ali, mesmo juíza, mesmo depois de anos exercendo seu cargo, seu rosto ainda não era o rosto que as pessoas esperavam ver vestindo uma toga. A maioria pensava em uma mulher branca, mais velha, talvez com ar aristocrático. Ela, negra, com traços nordestinos marcantes e cabelo crespo preso em coque, era facilmente confundida com uma funcionária do administrativo. Não a incomodava mais como antes. O que doía hoje era a naturalidade com que isso acontecia, como se fosse um reflexo automático, um padrão treinado no subconsciente de todo mundo que atravessava aquelas portas todos os dias. Enquanto subia as escadas, ouviu um grupo de estagiários conversando. Um deles apontou para ela e cochichou. É essa aí, a juíza do caso do Luiz. Mariana fingiu não ouvir.
Entrou em sua sala e fechou a porta com calma. Tirou o casaco, organizou a mesa e abriu a agenda. Naquele dia, além das audiências, teria uma reunião com a corregedoria. O episódio da semana passada tinha reverberado mais do que ela esperava. Desde aquele dia no corredor, comentários começaram a circular entre os funcionários. Uns a parabenizavam discretamente, outros preferiam desviar o olhar. Mas o nome dela agora estava em pauta. Não apenas pela competência, mas porque alguém ousou subestimá-la e teve que engolir em seco o próprio preconceito. A história correu entre os corredores, alimentada por cochichos e pequenas indignações. Muitos a admiravam. Outros sentiam desconforto. E havia os que não sabiam como agir. Afinal, como se comportar quando o espelho é colocado diante do próprio racismo velado? Pouco depois das 10, o gabinete recebeu uma ligação. O presidente do Tribunal Regional Federal queria conversar. A assessora de Mariana anunciou a ligação com cautela. Ela atendeu. Doutora Mariana, bom dia. Gostaria de conversar brevemente sobre os últimos acontecimentos. Está com tempo? Claro, pode falar. O presidente, um homem cordial e de fala pausada, começou dizendo que acompanhava o trabalho dela há tempos e que sempre teve respeito pela sua postura. Disse que lamentava o episódio com o servidor Luiz Henrique e que o tribunal não compactuava com atitudes discriminatórias. Mas depois veio a parte esperada. A exposição desse caso acabou ganhando um espaço maior do que esperávamos internamente. Recebemos questionamentos da imprensa, inclusive de veículos nacionais. Mariana já conhecia aquele tom. Era o tom de quem não queria lidar com o desconforto, mas também não podia ignorar o fato. Estamos avaliando a abertura de uma sindicância interna, não apenas pela atitude do servidor, mas para entender o clima institucional. A senhora estaria disposta a prestar um depoimento formal? Ela assentiu com tranquilidade. Estou à disposição. E... me permita perguntar, a senhora pretende levar isso adiante publicamente? Mariana respirou fundo antes de responder. Eu não tornei o caso público, mas também não vou me calar se alguém me perguntar o que aconteceu. Do outro lado da linha, silêncio por alguns segundos. Depois, uma despedida educada. Mariana desligou e permaneceu sentada, olhando para o nada por alguns instantes. Sabia que mais olhares viriam. Sabia que a pressão aumentaria, mas também sabia que havia algo maior ali. Naquela tarde, ao sair para almoçar, foi abordada por Cláudia, uma jovem advogada que estava sempre no tribunal com pastas na mão e andar apressado. Doutora Mariana, posso falar com a senhora um minuto? Mariana assentiu com um sorriso breve. Claro, eu só queria dizer obrigada por não ter deixado isso passar. A gente escuta tanta coisa aqui dentro. Já fui chamada de menininha perdida mais vezes do que consigo contar. Um segurança já me impediu de entrar porque achou que eu era acompanhante de réu. A senhora não tem ideia do que foi ver aquela cena no outro dia. Ver alguém como a gente, naquele lugar, de toga, fazendo o que fez. Mariana colocou a mão no ombro da advogada. Eu sei muito bem, mais do que gostaria. Elas se despediram com um cumprimento firme. Cláudia saiu, mas Mariana ficou ali por alguns segundos, observando o movimento da rua. Pensou em quantas outras mulheres negras passavam por aquilo todos os dias. Invisíveis. Ou pior, visíveis apenas o suficiente para serem desrespeitadas. Voltou ao prédio, mas antes de subir, parou na lanchonete do térreo. Pediu um café. Enquanto esperava, Dona Jurema, a funcionária mais antiga da limpeza, se aproximou. Doutora Mariana, me desculpe incomodar, mas a senhora não sabe como eu fiquei feliz com o que vi outro dia. Aquilo foi bonito. A senhora não gritou, não humilhou, mas também não deixou passar. Isso é força, de verdade. Mariana agradeceu com um sorriso comedido. Tomou o café ali mesmo, ao lado da pequena TV que transmitia notícias sem som. Na volta ao gabinete, encontrou um envelope pardo sobre sua mesa. Era da corregedoria. Abrindo, viu que a sindicância estava oficialmente aberta. Haveria oitivas com testemunhas e depoimento dela estava agendado para a próxima semana. Mariana não suspirou, não se assustou.
Apenas anotou a data no canto da agenda. Naquela noite, em casa, sentou-se no sofá com o laptop no colo. Abriu um documento em branco. Começou a digitar o que lembrava daquele dia, hora por hora, palavra por palavra. Não para se proteger, mas para registrar. Era a primeira vez que escrevia não como juíza, mas como vítima. Como alguém que, mesmo com todos os selos de autoridade, ainda era vista com desdém nos corredores do poder. Ao final do texto, não havia raiva, mas havia firmeza. Ela terminava o documento com uma frase simples: "Esse episódio não se trata de mim. Se trata de todas as vezes que isso aconteceu com alguém sem toga e ninguém viu." Na manhã seguinte, enviou o documento à corregedoria antes mesmo de o dia começar. Já sabia o que esperar: reuniões, comentários, olhares atravessados. Mas também sabia outra coisa: ela não ia recuar. A sindicância havia sido aberta havia 5 dias, e o clima dentro do tribunal estava denso, como se o ar pesasse mais em cada corredor. Mariana notava os silêncios súbitos quando passava, os olhares furtivos, os cochichos abafados, mas também notava os pequenos gestos de apoio, o aceno respeitoso de um estagiário negro, o café deixado em sua mesa pela servidora que raramente puxava a conversa, os e-mails discretos com frases de incentivo vindos de colegas que, até então, pareciam indiferentes. Luiz Henrique, por sua vez, parecia encolher mais a cada dia. Passava pelos corredores cabisbaixo, evitava o gabinete da juíza e quase não falava com ninguém além do necessário. Alguns colegas se distanciaram, com medo de se comprometer. Outros o observavam com desprezo discreto. Era um silêncio incômodo, cheio de julgamento, mas sem vozes. O tipo de punição informal que não aparece em nenhum papel. Na segunda-feira, Mariana foi chamada para depor formalmente à comissão da corregedoria. A sala era fria, com iluminação branca e mobília impessoal. 3 membros do conselho sentavam-se diante dela com pastas abertas e expressões neutras. Gravador ligado, taquígrafo posicionado. Ela começou sem rodeios. Eu estava chegando ao tribunal no horário de sempre. Não havia sessão ainda. Caminhava pelos corredores quando ouvi 2 agentes comentando em tom de deboche sobre mim, presumindo que eu estava perdida, que não sabia onde era a sala de audiência. Riram. Um deles, o senhor Luiz Henrique, foi quem vocalizou o comentário. O conselheiro no centro ergueu uma sobrancelha. A senhora chegou a repreendê-lo no momento. Não, preferi não responder naquele instante. Mas, alguns minutos depois, ele me viu entrando na sala de audiências como juíza responsável pelo caso. E ele demonstrou arrependimento? Tentou se justificar? Não imediatamente. Apenas me entregou documentos e tentou dizer algo. Eu preferi responder com clareza, sem altercação. Mas deixei claro o impacto do comportamento dele. Dias depois, ele me enviou um e-mail com um pedido de desculpas, que aceitei. Mas ressaltei que o problema era mais profundo do que um equívoco individual. O conselheiro à direita se inclinou. A senhora acredita que houve motivação racial nesse episódio? Mariana o encarou, firme. Acredito que houve uma pressuposição baseada em aparência. Eu sou uma mulher negra, vestida de forma simples, carregando uma pasta. Ele riu porque me classificou como alguém que não pertencia àquele lugar. Se meu rosto fosse outro, duvido que tivesse reagido do mesmo modo. Não é apenas racismo, é a naturalização dele. O conselheiro anotou algo e se recostou. Depois de quase 1 hora, o depoimento terminou. Mariana agradeceu e saiu com a mesma serenidade com que havia entrado. Mas por dentro, sentia o desgaste. Não era fácil ter que provar o óbvio. Não era fácil se despir da toga para ser apenas alguém exigindo o mínimo. Respeito. Na saída do prédio, encontrou-se com Clara, uma jovem repórter que cobria assuntos jurídicos para um portal de notícias independente. Clara já havia solicitado entrevistas antes, sempre com ética, e Mariana havia recusado educadamente. Mas, naquele dia, parou diante dela. Doutora Mariana, posso perguntar só uma coisa? Não é para publicar nada, é só para entender. Pergunte. Por que a senhora decidiu se pronunciar? Quero dizer, a maioria dos juízes deixaria passar. Deixaria morrer no corredor.
A senhora podia ter seguido a vida e ninguém saberia. Mariana respirou fundo. Porque eu cansei. Porque já aconteceu muitas vezes. E não só comigo. Com gente que não tem nome conhecido, que não tem toga, que não tem como se defender. E porque se eu me calo, ajudo a manter a estrutura do jeito que está. E eu não entrei na magistratura para isso. Clara assentiu, emocionada. A senhora é a primeira juíza negra que eu entrevistei, sabia? Mariana sorriu de canto. Infelizmente não é surpresa. Naquela noite a matéria saiu. Sem sensacionalismo, sem exagero. Apenas um título forte. Juíza federal sofre discriminação dentro do próprio tribunal. E decide não se calar. O texto relatava o episódio com base em documentos e depoimentos, preservando nomes, mas deixando claro o contexto. A repercussão foi imediata. Nas redes sociais, advogados e juristas compartilharam o texto. Alguns colegas do judiciário enviaram mensagens de apoio. Outros se calaram, como se ignorar fosse uma forma de autoproteção. 2 dias depois, Mariana foi surpreendida ao ser chamada para um encontro na OAB estadual. Uma comissão de igualdade racial queria ouvir seu relato pessoalmente e propor uma carta pública exigindo providências do Tribunal Federal sobre o caso. Mariana aceitou o convite. Na reunião, estavam presentes advogados negros, professores universitários, lideranças de coletivos jurídicos e até juízas que, como ela, sabiam o que era ser desacreditada antes mesmo de abrir a boca. Mariana falou pouco, mas ouviu muito. Histórias diferentes com a mesma raiz. Um advogado contou que fora barrado ao tentar entrar na sala da defensoria porque o segurança não acreditava que ele fosse doutor. Uma promotora lembrou que já a confundiram com ré por ser a única mulher negra na sala. Os relatos vinham como enxurrada, todos reais, todos comuns. No final da reunião, uma decisão foi tomada. A carta pública seria redigida, assinada por mais de 300 profissionais do direito e enviada ao Tribunal Regional Federal, ao CNJ e à imprensa. Não era um ataque, era um basta. Enquanto isso, dentro do tribunal, a comissão disciplinar se dividia. Alguns defendiam que o caso fosse encerrado com uma advertência leve ao servidor. Outros pediam suspensão. Havia quem dissesse que não foi tão grave assim, e quem dissesse que era apenas o estopim de um problema estrutural. A divergência era sintomática. A estrutura resistia, mas agora tinha sido exposta. Na semana seguinte, Luiz Henrique foi chamado para prestar novo depoimento. Dessa vez, menos defensivo, mais consciente. Admitiu o erro. Disse que não sabia que aquilo poderia doer tanto, que não tinha más intenções, mas reconheceu que o que fez foi fruto de um olhar que ele carregava há anos sem perceber. Chorou no final, não por pena, mas por vergonha. No dia 15 de abril, a decisão foi divulgada. O servidor foi suspenso por 30 dias e inscrito obrigatoriamente em um programa de formação antidiscriminatória oferecido pela Escola da Magistratura. Mais do que a pena, o reconhecimento do erro foi o que causou maior impacto. No corredor do tribunal, no mesmo onde tudo começou, Mariana passou por um grupo de servidores. Todos se calaram ao vê-la, mas dessa vez, nenhum riu. Um deles, um rapaz jovem com crachá pendurado no pescoço, murmurou um "Bom dia, doutora". Ela respondeu com um leve aceno e seguiu, porque ainda havia trabalho a fazer. Meses se passaram desde o dia em que Mariana foi ridicularizada no corredor do próprio local de trabalho. O caso, que inicialmente parecia mais um episódio abafado entre tantos outros, tornou-se um marco, não pela punição aplicada ao servidor, mas pela forma como o silêncio foi rompido, pela coragem de não desviar os olhos e, principalmente, pela recusa de Mariana em aceitar que aquilo fosse tratado como um simples mal-entendido. Dentro do tribunal, mudanças sutis começaram a acontecer. A comissão de diversidade, antes formada apenas no papel, passou a se reunir com frequência. As primeiras pautas foram tímidas, concentradas em eventos comemorativos, mas logo avançaram para discussões estruturais, procedimentos de abordagem,
linguagem nos comunicados internos, protocolo para a recepção de partes e visitantes. Mariana foi convidada a participar. Recusou o cargo de presidência, mas se comprometeu a acompanhar os trabalhos. Sua presença ali, firme e discreta, começou a alterar a dinâmica de quem antes se achava confortável demais. Alguns servidores passaram a pensar 2 vezes antes de fazer piadas disfarçadas de comentário. Outros, que antes se calavam, passaram a se manifestar. Era como se, enfim, o espelho estivesse sendo erguido de forma coletiva, e ninguém gosta de ver o próprio reflexo torto. Luiz Henrique retornou ao trabalho após a suspensão. Voltou mais calado, mais atento. Procurou Mariana. Queria conversar, além do e-mail. Ela aceitou, mas deixou claro que não estava ali para absolver ninguém. Sentaram-se numa sala neutra. Ele falou pouco. Disse que pela primeira vez entendeu o que era carregar um erro que não podia ser apagado, e que isso doía. Mariana ouviu sem interromper. Eu não estou aqui para que você se sinta melhor, Sr. Luiz. Mas, se o desconforto te fez repensar, então ele serviu a algum propósito. Eu entendi. Não espero que a senhora esqueça. Não vou esquecer. E não quero que você esqueça também. Na saída, ela o cumprimentou com um aperto de mão. Não por cordialidade, mas para que ele jamais dissesse que ela foi hostil. Mariana sabia que, em espaços de poder, a conduta da mulher negra é sempre observada com lupa e, muitas vezes, invertida contra ela. Por isso, ela escolhia até o silêncio com estratégia. Na imprensa, o caso já havia perdido o fôlego inicial, mas reverberava em outras instâncias. Palestras, seminários, rodas de conversa em faculdades de direito. Mariana começou a receber convites para falar sobre equidade racial no sistema judiciário. Recusou a maioria. Não queria ser transformada em símbolo, mas aceitou falar para jovens estudantes de direito em universidades públicas. Achava que ali valia a pena. Num desses encontros em uma faculdade no subúrbio de Salvador, uma estudante levantou a mão no final da fala. Doutora, a senhora não tem medo de sofrer retaliação? Mariana pensou antes de responder. Todo dia. Mas tive mais medo de fingir que estava tudo bem. Porque é assim que esse sistema se alimenta. Do medo de quem tem algo a perder. E eu já perdi tempo demais tentando me moldar para caber num espaço que nunca foi feito para mim. Aplausos discretos vieram depois. Não pela fala, mas pela coragem crua contida nela. Na volta para casa, Mariana sentou no banco de trás do carro, olhando a cidade passar pela janela. Pensava nas tantas outras mulheres negras que não tinham crachá, nem cargo, nem estrutura para serem ouvidas. Pensava nas copeiras, nas recepcionistas, nas partes confundidas com rés. Pensava na Cláudia, na dona Jurema, na estudante da universidade. E pensava também na menina que ela foi, na escola pública de São Luís, ouvindo que tinha que se esforçar em dobro para ser levada a sério. Chegando em casa, colocou a bolsa na mesa, tirou os sapatos e respirou fundo. O silêncio da sala era reconfortante, mas não vazio. Era o tipo de silêncio que vem depois da luta, quando a gente sabe que fez o que precisava ser feito. Ela foi até a estante, pegou um livro e o abriu aleatoriamente. Um marcador de páginas caiu. Era uma anotação antiga. Dignidade não se pede, se exige. Sorriu sozinha. Não lembrava quando tinha escrito aquilo, mas lembrava por que acreditava naquilo até hoje. Antes de dormir, Mariana pegou o celular e entrou nas redes sociais. Não costumava interagir muito, mas algo a fez abrir uma mensagem que havia chegado de uma jovem chamada Renata, de Belo Horizonte. Doutora Mariana, vi sua história e só queria dizer que entrei na faculdade de Direito por sua causa. Pela primeira vez, me vi num lugar que sempre achei que não era para mim. Obrigada por não se calar. Ela leu a mensagem 2 vezes. Depois respondeu com poucas palavras. Que bom que você entrou. Agora fique. E transforme. No dia seguinte, ao chegar no tribunal, Mariana passou pelo mesmo corredor em que tudo começou. Desta vez, ninguém riu. Ninguém cochichou. Um segurança abriu a porta com um "Bom dia, doutora",
que parecia mais sincero do que nunca. Ela caminhou até sua sala e, antes de entrar, parou por um instante. Olhou ao redor. Ali, naquele mesmo lugar onde foi desacreditada por ser negra e mulher, ela havia deixado uma marca, não por ser juíza, mas por se recusar a abaixar a cabeça. E enquanto houver alguém disposto a enxergar, a escutar, a mudar, ela continuaria ali, firme, presente, inabalável. Se essa história te tocou, te fez pensar ou te lembrou de algo que você já viveu, ou viu alguém viver, inscreva-se no canal. Mais vozes precisam ser ouvidas, e elas começam por você.